O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Meu nome é Milton Dota, sou advogado tributarista no Matos Filho. É uma honra estar aqui mediando esse painel com a minha colega Jéssica Convolan, advogada do Lefosse, advogado sobre tributação de stock options. Esse é um tema que tem gerado grandes debates, muito acalorados entre contribuintes e União nos últimos anos, notadamente agora na esfera judicial, né? E o debate, em linhas gerais, consiste em definir a natureza jurídica de um instrumento chamado stock options, que é um instrumento de incentivo, que será melhor detalhado pelos palestrantes, como remuneração ou como contrato mercantil, e em decorrência disso, a tributação previdenciária que recai sobre ele, assim como a tributação na ótica dos participantes pelo imposto de renda. Em linhas gerais, esse é o tema, e passo a palavra para minha colega Jéssica, que apresentará os palestrantes. Obrigada, Milton. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao GEPT pelo convite para mediar o painel sobre esse tema tão importante que tem ganhado cada vez mais espaço nos tribunais, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Vou passar a apresentação dos palestrantes que irão nos presentear com suas considerações sobre o tema. Doutora Fabiana Carsoni, advogada, mestre em Direito Tributário pela USP, conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, e também é sócia do escritório Maria de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Dr. Paulo Tedesco, advogado, mestre em Direito Tributário pela USP e sócio do escritório Matos Filho Advogados. Dr. Júlio César Soares, advogado, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e sócio do escritório Advocacia Dias de Souza. E, por fim, a doutora Raquel Godoy, que é a procuradora da Fazenda Nacional. Apenas relembrando a dinâmica do Congresso, os palestrantes farão a exposição do tema nessa primeira etapa, e, na sequência, a gente vai abrir para eventuais dúvidas que possam surgir pelo chat aqui do YouTube. Bom, apresentados os palestrantes, eu passo a palavra para a doutora Fabiana Carsoni, que fará a introdução sobre o tema. Obrigada, Jéssica, obrigada, Milton, e muito obrigada ao GEPT por esse convite para participar do primeiro congresso do GEPT. Então, é uma alegria muito grande, uma honra. Queria parabenizá-los pela qualidade do congresso, pela qualidade dos temas escolhidos e dos palestrantes, e também queria parabenizá-los e agradecer pela preocupação com a questão da diversidade, né? Então, todos os painéis nós vemos mulheres e nesse painel, Raquel e eu aqui representadas, além da Jéssica, claro, e isso é algo que me deixa muito feliz, essa preocupação acho que tem que estar na pauta de todos, então agradeço e parabenizo ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com todos. Eu fiz uma breve apresentação. Todos veem em modo apresentação? Eu vou falar um pouquinho de questões introdutórias, um pouquinho do debate que existe nos casos concretos que chegam à apreciação do CARF e também no Judiciário. Eu vou tentar não falar muito da jurisprudência, até porque os colegas que me sucederão vão tratar da jurisprudência em mais detalhes, e pretendo encerrar falando um pouquinho de iniciativas legislativas. O Milton já antecipou que os programas de stock options são programas, geralmente, que buscam incentivar colaboradores. Que colaboradores são esses?
Só os empregados, os funcionários da pessoa jurídica? Não necessariamente. Administradores, os empregados, seletistas ou não, e mesmo prestadores de serviço. Terceiros à empresa, mas que se conectam, que colaboram com a empresa, também podem ser beneficiários desses programas. E que programas são esses? São programas que, sob determinadas condições, inclusive sob determinados prazos, e definindo ou não definindo preço, atribuem a possibilidade de os beneficiários, esses colaboradores, adquirirem ações da própria entidade que institui esse plano, ou então de uma outra entidade do próprio grupo. É muito comum que, por exemplo, uma empresa no Brasil, ela tenha um programa global de stock option, é uma multinacional, e a ação concedida não é dela própria, mas a ação concedida é da matriz, que muitas vezes está fora do Brasil. Então, isso pode acontecer em programas de stock option. Qual que é o objetivo? São múltiplos os objetivos de programas como esse. É claro que, quando nós pensamos em programas de stock option visando beneficiar funcionários da própria empresa, inclusive administradores e não só prestadores de serviço, a primeira coisa que vem à mente é o interesse da empresa em atrair e reter pessoas e reter talentos. E aqui mora um perigo dos programas de stock option, porque aqui esses programas podem se assemelhar com remuneração no âmbito de contrato de emprego ou de contrato de trabalho, tá? De prestação de serviço em geral. Um outro objetivo é fazer com que esses colaboradores participem do sucesso da entidade. E, atrelado a esse objetivo, tem um outro objetivo que é diminuir a chamada agência, os problemas ou riscos atrelados à teoria da agência. Qual que é a teoria da agência? É uma simetria que doutrina há muitos anos destaca, inclusive por meio de estudos empíricos, que existe uma assimetria entre os interesses do sócio, do proprietário da entidade, e os interesses do gestor dessa entidade. O gestor, no caso, é o administrador da pessoa jurídica. Então, para reduzir essa assimetria, já que eles podem ter interesses conflitantes, é proveitoso que esses personagens que compõem a entidade, eles também se tornem proprietários, porque essa assimetria é reduzida, o que, em última linha, pode melhorar os índices econômicos dessa entidade. Então, o que se diz é que esses planos podem ser um instrumento importante de governança corporativa, nesse intuito de diminuir essas assimetrias. A nossa lei societária, ela conhece esses planos ou ela desconhece esses planos? Ela conhece, ela tem institutos semelhantes, como é o caso do bônus de subscrição, mas ela diz textualmente que a companhia ela pode instituir opções de compra de ação. E é nesse contexto, então, que surgem os programas de stock option, que, embora não regulados na legislação, nos seus requisitos essenciais, a legislação prevê que eles podem, sim, existir. Nos programas em geral, nós consideramos que há 3 momentos relevantes. Eu vou desenhá-los mais à frente, mas eu queria aqui já destacar quais são esses momentos. Outorga da opção de compra de ação, exercício dessa opção e posterior venda dessas ações. E esses são 3 momentos característicos da maior parte dos programas de stock option. O que é a outorga da opção? É um momento em que o beneficiário, que se dá ao beneficiário a possibilidade de exercer em uma determinada data futura e a um determinado valor, muitas vezes pré-fixado, determinado ou determinável, a opção de comprar ou de subscrever uma certa quantidade de ações. Então, é no momento em que se institui o plano que se estabelecem essas condições e eu outorgo ao participante o direito de adquirir no futuro e sob condições essas ações. Essa outorga ela pode ser onerosa ou gratuita. Se nós formos no mercado de bolsa, é muito comum que se transacione opções de compra de ações. Essas opções no mercado de bolsa são onerosas, mas no contexto de um programa de stock option, essas opções de compra comumente
são gratuitas, embora possam ser onerosas também. No momento futuro, nós temos o exercício da opção de compra, no qual o beneficiário ele cumpre aquelas condições e ele exerce a aquisição, ele compra, ele vira proprietário da ação. E no momento posterior, que pode ser imediatamente o exercício da opção de compra, ou então depois, no momento futuro incerto, o beneficiário aliena essas ações. Aqui é a representação gráfica. Então, no primeiro momento, aprovação do programa pela entidade ou pelo grupo ao qual ela pertence. Num segundo momento, a concessão da opção, que pode ser onerosa ou gratuita. Aí se segue um período de carência, que em inglês é comum que se adote a expressão vesting period, que é o período em que é necessário que se transcorra para que aquele beneficiário possa exercer o seu direito, possa exercer aquela opção de compra. Devem ser cumpridos os requisitos objetivos previstos no programa. O que acontece depois é que alguns programas, eles prevêem que, feito o exercício dessa opção de compra, o beneficiário pode automaticamente vendê-las, ou existem alguns programas que dizem o beneficiário precisa esperar, ele não pode vender imediatamente as suas ações. É o chamado lock-up, é o bloqueio. Então, alguns planos dizem, feito o exercício, você precisa esperar ao menos 2 anos, até que decida vender ou não vender as ações. Esse lock-up ele é muito interessante no contexto desses planos, porque nesse período de bloqueio, pode haver a possibilidade de as ações, assumindo que as ações são transacionadas em bolsa, essas ações podem ter uma queda brusca. Então, embora extinto o lock-up o beneficiário tenha o direito de vender essas ações, talvez ele não venda, não imediatamente, porque ele, se vender, pode vender com prejuízo. Do ponto de vista tributário, qual que é o regime mais adequado para a tributação dessas ações recebidas no contexto de programas de stock option? Talvez a Raquel divirja aqui do que eu vou falar, mas eu vou falar na perspectiva que me parece a mais adequada. A mera opção de compra não é acréscimo patrimonial para efeitos de imposto de renda, nem remuneração para efeitos de contribuição previdenciária. A opção de compra é um direito de, no futuro, eventualmente, cumpridas as condições, eu fazer o exercício da opção de modo oneroso. Pode ser que nada aconteça, pode ser que eu não exerça esse meu direito. Então, não há ganho, não há acréscimo nenhum nesse primeiro momento. Inclusive, nesse primeiro momento, o que se estabelece é uma série de condições suspensivas. O CTN declara que, enquanto não se verificam as condições, no caso de condições suspensivas, o fato gerador não ocorre. Eu acho que isso é importantíssimo para efeito dessa matéria. E o desconto, que é comum que acontece nesse tipo de transação, o que eu chamo aqui de desconto? No momento em que se fixa, que se estabelece, que se cria esse plano, é bastante comum que as entidades estabeleçam um valor pelo qual o beneficiário exercerá o seu direito de opção de compra. Então, ele estabelece um valor por ação. E pode ser que no momento do exercício, que às vezes ocorre 2, 3, 4, 5 anos lá na frente, a ação está valendo muito mais do que aquele preço pré-fixado. Então, eu estou chamando aqui isso de desconto. Há muitas situações em que a fiscalização autua esse desconto, dizendo que isso daí é um ganho, é um acréscimo patrimonial de caráter também remuneratório, sujeito ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. Não me parece que essa renda é uma renda realizada, adquirida em caráter definitivo. Me parece que isso é uma renda imputada. Eu imputo um ganho que não se teve, porque ele comprou ações a um dado preço. Ele não ganhou nada. Ele vai ganhar num segundo momento se ele transacionar aquilo que adquiriu, né? E aí sim ele realiza a renda. Por quê? Porque para a realização da renda eu preciso ter uma troca de mercado. Essa troca de mercado é pressuposto para que se adquira renda, né? A renda realizada é a renda
é obtida após uma troca de mercado. Então, isso não acontece antes de qualquer alienação das ações. Portanto, tributar esse desconto é tributar renda imputada, o que é incompatível com o nosso sistema. Afinal, então, qual que é o regime de tributação? Em linhas muito gerais, é claro que tudo vai depender das características de cada plano. A tributação no âmbito do imposto de renda ocorre no momento da alienação das ações. E qual que é o regime? Tabela progressiva? Não, ganho de capital. Eu tributo pelo ganho de capital quando tem um custo. Então, o beneficiário incorreu em um custo. Eu preciso avaliar se ele teve ganho ou perda de capital. Então, eu analiso o valor de venda das ações versus o meu custo. Isso é remuneração tributável pela contribuição previdenciária? Se o plano tiver natureza mercantil, não. O que é natureza mercantil? Em linhas gerais, é aquele plano voluntário. Eu não obrigo ninguém a aderir, a adesão é facultativa, ele é oneroso, ou seja, o beneficiário precisa pagar algo, ele não recebe algo gratuitamente. E deve haver risco, ele tem que se sujeitar à volatilidade do mercado acionário. Atenção, não é todo plano que se chama de stock option que vai gerar esse mesmo tratamento. É por isso que existe um grande debate na jurisprudência administrativa e também no judiciário. É comum hoje em dia que nós vejamos, por exemplo, programas de PLR, em que ao invés de se pagar a PLR em dinheiro, a PLR é quitada com ações. O plano pode prever pagamento em dinheiro ou em ações. O que é isso, dação em pagamento? E qual que é a natureza jurídica disso? É natureza jurídica de PLR. Não tem que seguir o regime da PLR. E se eu remunerar o indivíduo, a previsão do contrato de trabalho é que ele recebe dinheiro em contrapartida do trabalho, do emprego dele, mas eu quito eventualmente aquele salário mediante entrega de ações. Ação em pagamento, natureza jurídica de salário. E os programas que são baseados em ações, mas não são programas propriamente de ações. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? No programa de stock option puro, eu entrego ações de uma entidade. No programa baseado em ações, a ação nunca é entregue, a propriedade não é transferida. O que acontece é que o beneficiário ele é remunerado com base numa métrica, na métrica que tem lastro nas ações da entidade. É só um lastro, são as chamadas phantom shares. Outras situações que podem descaracterizar um plano de stock option. O preço, existe onerosidade, mas o preço é vil. Ausência de risco, prazo totalmente atrelado ao contrato de trabalho, às vezes a performance da entidade. Isso tudo pode se misturar com um contrato de trabalho e ser desqualificado para um contrato de trabalho. A jurisprudência, ela é casuística. Há muitos acórdãos desfavoráveis, especialmente na esfera administrativa, assim como há decisões favoráveis. Tudo depende do caso concreto. Há tanto erro do fisco no momento de autuação, assim como há divergência entre fisco e contribuinte sobre quais são as características necessárias para um plano ser um verdadeiro plano de stock option. Embora o fisco, de um modo geral, entenda que stock option seja sempre remuneratório. Só para finalizar aqui, eu quero dizer que no âmbito das investiduras legislativas, há pelo menos 3 projetos que já surgiram, só um deles em aberto, um deles que prevê a isenção da contribuição previdenciária, que acabou não prosseguindo por um suposto impacto orçamentário que seria incalculável. Existe outros 2 projetos que estão em andamento, são interessantíssimos para quem tiver interesse em aprofundar o estudo da matéria, em que se diferencia o plano mercantil, que tem onerosidade e risco, do plano remuneratório. O remuneratório é tributável por contribuição previdenciária imposto na fonte. O outro não é. E, por fim, no marco legal das startups, que resultou na conversão de um projeto em lei numa lei complementar, existia a previsão de tributação pela contribuição previdenciária e pelo imposto de renda de stock options. E a natureza declarada dos planos era remuneratória. Não havia distinção entre plano mercantil e plano remuneratório. A lei declarou que tudo era remuneratório. Isso que é um assunto muito rico em detalhes, né? Não é um assunto tão preto no branco. Depende muito como o preço do exercício foi fixado,
qual a forma de pagamento, se tem lock-up, se não tem lock-up, se a outorga onerosa, se não é, e passando também por outros instrumentos de política de incentivo, como Phantom, ações restritas, que não são a mesma coisa que stock options, né? Então, com isso, passo a palavra para o Paulo, e agradecendo mais uma vez pela tua brilhante exposição. Boa tarde a todos. Obrigado, Milton. Obrigado pela gentileza da introdução. Obrigado, Jéssica. Obrigado ao GEPT pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento também os meus colegas que fazem exposições hoje aqui e a nossa audiência que tem acompanhado o tema. Bom, é um prazer, uma honra estar aqui porque esse assunto tem feito parte da minha vida de maneira muito consistente nos últimos 4, 5 anos, assim como o do Milton, né, Milton, que está aqui junto comigo. Temos atuado com muita recorrência aqui a respeito desse tema, é um tema apaixonante. Eu vou aproveitar a excelente exposição da Fabiana e pretendo trazer aqui elementos adicionais. Acho que muitas das questões, acho que a Fabiana já trouxe numa abordagem introdutória que apresenta qual é a principal controvérsia jurídica. Eu pretendo aqui fazer uma apresentação visual a respeito de como funciona, qual é a composição da base de cálculo, como o fisco cobra os valores, e falar um pouquinho da jurisprudência também, mergulhar um pouquinho mais na jurisprudência. Eu vou projetar aqui na tela um documento que pode servir de guia para a gente. Eu assumo que vocês estejam vendo, tá, gente? Se não tiverem, por gentileza, me interrompam. Bom, visualmente, como funciona essa lógica que a Fabiana bem expôs, tá? Suponha-se que no momento 1, o Milton trabalha em uma determinada companhia, o valor da ação dessa companhia é R$5. E ele, como colaborador da companhia, é chamado e se indaga ele se ele tem o interesse de fazer essa aquisição no futuro dessa ação pelos R$5. Ou seja, como regra, o preço estabelecido para o Milton é quanto vale a ação no dia em que é outorgada essa promessa, chamada opção de compra. Nesse momento, como a Fabiana bem ponderou, o Milton, como regra, não pode comprar ainda ação. Ele está sujeito ao vesting period ou esse período de carência. Então, o Milton segue com esse direito de adquirir no futuro, caso ele entenda por adquirir, aguarda para ver o que vai acontecer, quais são os desdobramentos. Ele começa a ficar animado, porque a ação chega a R$7. Aqui, se ele pudesse comprar, ele gastaria 5. Ele levaria para casa uma ação que vale 7. Ele teria um ganho. Mas ele não pode comprar ainda, ele vê a ação descer, chega a menos do que R$5. Nesse momento, ele fica apreensivo, preocupado e percebe que essa oportunidade de investimento não vai se concretizar, porque ele pode comprar na bolsa, por exemplo, essa ação por menos de 5 e prometeram para ele vender por 5. É uma opção que a gente diz que está abaixo d'água. A gente não teria atratividade econômica nenhuma. Ele segue e chega aqui no momento 2, ele já pode adquirir ação, porque já superou o período de carência. Então, primeiro ponto importante para trazer. O segundo, primeiro, é a questão do preço. Como regra, é o preço da ação na data em que é outorgada a opção. Segundo, o Milton, superado o período de carência, ele faz o que ele quer, como qualquer negócio. Todo mundo que faz negócio se quer e quando quer. Então, o Milton olha aqui, ele vê na bolinha 2 que ele pode comprar ação, mas a ação custa R$5 e no nosso exemplo, o Milton está comprando a casa dele. Ele não tem R$5 para comprar ação nesse dia, então ele não vai comprar. Segue a vida, ele ainda tem direito, ele mantém esse direito de comprar por um tempo. Na bolinha 3, a ação vale R$11. Nesse momento, o Milton já parou de pagar a casa dele, já está com um fôlego de dinheiro. Ele, então, pega o dinheiro dele, os R$5 que ele tem no banco, ele vai até a companhia e fala, combinado não é caro, tem uma promessa, eu quero fazer a aquisição dessa ação. Ele vai com R$5 para a companhia e ele exerce a opção, ou seja, ele compra a ação por R$5, uma ação que no dia vale 11. O Milton já teve sorte aqui no nosso exemplo, tá, gente? Porque quem tem acompanhado o mercado na B3, ou mesmo o mercado nos Estados Unidos, tem percebido que as ações têm caído sucessiva e sistematicamente. E que a maior parte das companhias, infelizmente, não tem esse vetor ascendente. A maior parte das companhias tem um vetor descendente. Então, eu estou contando a história bonita. Mas a história mais comum seria o Milton chegar aqui na bolinha 3 e falar: que pena, minha companhia não está tão bem avaliada assim na bolsa, não tem uma boa oportunidade de compra, esse negócio não vale a pena, vou tocar minha vida. Tá? Nosso exemplo aqui deu tudo certo, sorte do Milton. Ele compra ação por R$5 quando vale 11. Ele carrega a ação com ele, fica animado, porque ele pode vender aqui a uns R$12, se ele vender por 12 ele vai realizar um lucro legal.
E ele vê a ação cair. Nesse momento aqui, a ação baixa de R$ 5. Se o Milton fosse vender na bolsa, ele ia ter um prejuízo concreto. Ele ia vender aqui por uns 4,50, vamos supor, gastou 5 para comprar, ele ia perder dinheiro. Mas ele não vende, tem sangue frio, toca a vida. Quando chega aqui nesse momento, a bolinha 4, a ação vale R$ 13, ele comanda a venda e recebe R$ 13. Nossa briga, por que eu mostro aqui, tá, gente? Primeiro, visualmente, para mostrar o que se trata, segundo, para entender qual é a origem dessa briga. Nossa briga com a Fazenda, grosso modo, é: isso é negócio ou isso é salário? Ou, colocando num jargão mais jurídico, isso é contrato mercantil ou isso é remuneração? A Fazenda entende que isso aqui seria remuneração. Por quê? Diz a Fazenda que, no momento da compra, o Milton chega com R$ 5, mas a Jéssica, que administra o plano, fala: Milton, R$ 5 não, né? Estou olhando na bolsa, custa 11. Falta dinheiro. Mas ela fala para o Milton: mas Milton, quer saber? Você é um excelente colaborador da companhia. Deixa que a companhia vai complementar a diferença hoje. A companhia vai subsidiar essa tua compra, os R$ 5 é contigo. Tá, Milton? Você vai ter que pagar do teu dinheiro. Mas os 6 a companhia te dá uma remuneração adicional hoje. Então agora você tem R$ 11, Milton, compre a ação. Então, neste momento, a economia que o Milton teve na compra, na ótica da Fazenda, seria remuneração e por isso se sujeitaria a toda a repercussão tributária decorrente de uma remuneração. Tributação de imposto de renda, tabela progressiva 27,5%. Companhia deveria promover a retenção do imposto de renda, tributação da folha de salários, contribuição previdenciária, contribuições de terceiros. Depois, no segundo momento, a Fazenda entende que o Milton comprou a ação por 11, e quando o Milton vende a ação por 13, a Fazenda diz: agora eu quero um novo tributo. Aumenta a venda, você vendeu por 13, algo que na ótica da Fazenda tinha sido comprado por 11. Então, agora, em cima da base de 2, eu quero um ganho de capital, como regra, a alíquota de 15% o Milton deveria. Essa é a lógica da Fazenda. Nossa lógica é diferente. Qualquer negócio no mundo, ou contrato mercantil, se a gente quiser ser mais preciso, uma abordagem mais jurídica, tem 3 características: é oneroso, é voluntário e arriscado. Pode ser comprar e vender sapato na Alemanha ou comprar e vender ações no Brasil. É oneroso porque tem que gastar dinheiro. Então, eu consigo vender sapato na Alemanha se eu gastar dinheiro comprando sapato antes. É voluntário porque eu só vendo sapato na Alemanha que eu quero, só compro porque eu quero. E é arriscado porque eu posso não vender o sapato, posso vender o sapato mais barato, muita coisa pode acontecer. Aqui é a mesma coisa. O Milton tem que gastar R$ 5 para comprar a ação. Se ele não gastar do dinheiro dele, ele não vai ter nenhuma possibilidade de ganho. Então, é oneroso. É voluntário. Comprou porque quis. E é arriscado, pode ganhar e pode perder dinheiro. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Muita gente perde dinheiro. Muita gente não consegue exercer, porque a ação está debaixo d'água, como eu falei, esse vetor aponta para baixo. Outros perdem dinheiro. Mas a Fazenda olha aqui muito focado na bolinha 3, e ela só quer ver nesse momento se teve essa suposta economia na compra. Suposta, porque o Milton comprou pelo preço que valia quando começou o plano. Mas é aqui que a Fazenda vê. Esse ponto a Fabiana já trouxe, é um ponto de disponibilidade que é muito interessante. Temos precedentes, por exemplo, precedente da primeira sessão. O desembargador federal Wilson Zaui bem pondera: ação é diferente de arroz, ação é diferente de carro, ação é diferente de carne, ação é diferente de sapato. Essas coisas, quando a gente ganha, a gente pode usufruir. Então já tem um ganho concreto, eu já realizei minha renda. Quando eu falo de ação, essa é uma expectativa de um direito futuro. Ou seja, ninguém se alimenta de ação, ninguém investe em ação, ninguém usa propriamente ação aqui no sentido de ter um benefício concreto. Tá? Ele é um instrumento. Esse instrumento só vai se materializar no momento da venda. Então, não cabe fazer esse fracionamento que a Fazenda faz, pelo motivo de que a aquisição da ação é uma etapa. E nessa etapa não há um ganho concreto. Nessa etapa, quando muito, é uma expectativa. Qual a lógica do contribuinte, então? Tendo presentes essas 3 características, onerosidade, voluntariedade e risco, a gente está diante do contrato mercantil, tributa-se tudo, absolutamente tudo, preço de venda contra preço de compra, toda essa base vai estar sujeita à tributação, via de regra alíquota de 15%. Por que contar essa historinha para vocês? Esse fundo aqui parece tributário, mas não é tributário. Isso é uma questão de natureza jurídica, sobretudo. Ou seja, a gente está tratando aqui do enquadramento disso como remuneração ao contrato mercantil. Essa briga começou lá no Justiça do Trabalho. Então, os empregados saíam das companhias e, quando eles saíam, eles entravam na Justiça e eles falavam: eu quero minhas verbas rescisórias e eu quero, inclusive, ter o direito de receber essas verbas, inclusive com relação aos ganhos que eu tive no stock option, para aqueles que tiveram ganhos, claro. Os que não tiveram ganho não teriam nada para pedir.
Então começaram a pedir, disseram que em cima desse valor eles queriam reflexos em cima de FGTS, 13º, aviso prévio, férias, etc. O Tribunal Superior do Trabalho tem 8 turmas, as 8 turmas têm posição consolidada, pacífica e clara, no sentido de que esse é um contrato mercantil. Ou seja, ainda que a relação jurídica tenha origem no contrato de trabalho, não se trata de retribuição pelo trabalho. Não se trata por quê? Por muitas razões, mas vou dar mais uma aqui. Porque se o Milton ganhou ou perdeu dinheiro, não depende do trabalho dele. Depende de como está a economia no mundo, depende se a gente está vivendo uma crise financeira ou não, se algum banco quebrou no Vale do Silício ou não, depende se o Brasil está no bom momento econômico, depende se o setor da economia em que a empresa dele está inserida está bem ou não está bem. Dado esse contexto todo, não existe nenhuma correspondência, nenhuma correlação entre um eventual ganho do Milton e o trabalho dele. Deveria haver alguma contrapartida clara, alguma associação, correlação clara. Como não há, a Justiça do Trabalho é muito clara. A origem está no contrato de trabalho, mas o ganho não retribui trabalho. E assim tem sido também no plano da Justiça Federal. Nos tribunais regionais federais, hoje nós temos, em termos estatísticos, 80% das decisões, mais ou menos, reconhecem, cerca de 80%, reconhecem o caráter mercantil desse ganho, cerca de 20% tem orientação no sentido de se tratar de remuneração. Então, hoje, a ampla maioria dos precedentes vai no sentido de se tratar de contrato mercantil, e por se tratar de contrato mercantil, tributa-se no momento da venda. Esse é um tema que ainda não teve uma resolução, porque não sabemos ainda quais serão os desdobramentos no plano dos tribunais superiores, mas, por hora, a convicção do judiciário tem sido idêntica à convicção da Justiça do Trabalho a respeito do assunto. E, aliás, chama atenção também que essa também é a convicção do próprio CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de sua Câmara Superior, o último precedente no final do ano passado, reconheceu que os ganhos decorrentes do stock option, eles têm natureza de contrato mercantil. Em função disso, não se sujeitam à tributação como remuneração. Eu estou ponderando que parece que esse cenário tem se consolidado e que os pontos a respeito do desenvolvimento legislativo da matéria, que a Fabiana bem traz, eles são importantes. Me parece que a Fazenda poderia trazer junto ao Poder Executivo e trazer junto ao Poder Legislativo a intenção de, eventualmente, disciplinar legislativamente o assunto, trazer o regramento que ela entenda pertinente. Naturalmente, a natureza subjacente a esse tipo de arranjo é mercantil, então, como regra, a legislação, claro, teria que disciplinar, ponderando que se trata de um ganho de natureza mercantil, mas chama atenção o fato desse tema estar na mesa há mais de 10 anos e nós não temos lei, nós não temos decreto, nós não temos instrução normativa, nós não temos portaria, nós não temos solução de consulta a respeito do assunto. Nós ainda não sabemos exatamente o que a Fazenda pensa a respeito do tema, porque falta uma orientação institucional oficial. Falta trazer isso de uma maneira um pouco mais clara, uma maneira que nos permita saber, no momento da instituição do plano, no momento da outorga das opções e no momento do exercício, qual é a leitura da Fazenda a respeito da situação concreta. Tributa-se, não tributa-se, depende de alguma questão, depende exatamente de quê. Esses são pontos que me parece, aqui olhando com um olhar propositivo, uma visão propositiva, que a gente tem que ter aqui no ambiente dessa discussão, seriam pontos que eu traria como sendo um avanço com relação a esse tema. Seria importante a gente entender exatamente qual é a posição das autoridades fiscais a respeito do tema. Essas eram as considerações, Milton, Jéssica, que eu gostaria de trazer a respeito do assunto, retornando a palavra a vocês aqui para a gente dar prosseguimento ao tema. Muito obrigada, Paulo. Eu já tive a honra de trabalhar com o Paulo em alguns casos de stock options e ele é um dos maiores entusiastas e estudiosos dessa discussão. E achei muito interessante ele trazer o ponto do mercado de ações paralelo, sobretudo considerando o atual cenário político e econômico do país, e é um ponto que, de fato, afeta diretamente essa discussão. Enfim, novamente, muito obrigada, Paulo, brilhante. Passo a palavra para o doutor Júlio César. Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer aí o convite, para mim é uma honra estar aqui participando com vocês, né? Eu tenho atuação tanto no CARF quanto no Judiciário, então a gente percebe esse
esse movimento que o Paulo falou muito bem aqui, né? A gente tem julgamentos controvertidos no CARF, né? De resultados para ambos os lados, e hoje uma predominância no judiciário, e de fato eu concordo com o Paulo plenamente. Acho que o fato de a gente já estar há algum tempo debruçado aí sobre o tema, né? A questão dos stock options lá fora é uma questão já bem antiga, remonta aí à década de 40, 50, foi introduzida no Brasil algumas décadas atrás, e apesar disso gerar aí um problema de contencioso, a gente ainda não tem um posicionamento claro, tanto da legislação quanto da própria Fazenda Nacional, que toma atitudes diversas, né, em processos, dentro desse cenário que o Paulo projetou muito bem aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Ver se vocês estão enxergando a minha tela em modo de slide. Pois é, eu estou com um problema. Eu estou no New Share aqui. Exato, eu estou no New Share aqui, mas ele só manda Stop Share. Your screen sharing está me mostrando exatamente a tela que eu não queria mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Não é? Acho que eu estou com algum problema aqui na... Mas dá para visualizar bem. Dá para visualizar bem? Dá. O modo de slide aqui não está entrando, acho que agora entrou. Oi? Não. Para mim já está a tela aqui de slide, tá? Pois é, e eu estou passando, para mim aqui eu estou passando ele, mas ele não gira aí para vocês. Eu vou dar o stop aqui e vou tentar de novo. Porque tem alguns dados interessantes que eu gostaria de projetar para vocês. Ótimo. Bom, vamos lá. Aqui, pelo que eu consegui, o que eu fiz, tá? Eu tentei separar um amontoado de acórdons do CARF inicialmente, tá? Peguei aí os últimos 80 acórdons e a gente tem, de fato, uma divergência entre as turmas, né? Antigamente, os julgamentos ficavam restritos basicamente à segunda sessão, por conta das questões de imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária, e aí a gente já tem alguns precedentes agora de primeira sessão, mas a gente tem, de fato, uma oscilação aí na jurisprudência, né? Vocês podem ver aí pelo slide que a gente tem aí, somando Câmara Superior, segunda turma, e câmaras baixas e primeira turma do superior, que tem uma escassez ainda de processo, né? Dentro desses 80 acórdons que eu selecionei aqui, 40 favoráveis, 29 desfavoráveis e 11 parcialmente favoráveis, né? A segunda turma da superior, e aí aqui falando primeiramente de CARF, e a primeira e segunda turma ordinárias da quarta Câmara, elas têm se manifestado, né? Nesse sentido de que as opções de compra, elas têm natureza, a princípio, mercantil, podendo depender, logicamente, das características do plano de outorga de opção de compra, né? A Fabiana falou muito bem aí que depende muito de caso a caso, e isso, de fato, é analisado pelo CARF dessa forma hoje, até por conta de uma ausência de uma normatização, como o Paulo bem colocou, né? E o que a gente percebe da jurisprudência é que existe essa tendência de conferir um caráter não remuneratório quando estão presentes basicamente os dois elementos, né? Que é a questão da onerosidade, né? Para que a opção de compra ela não signifique ali uma remuneração, ela deve ser adquirida, então tem que haver um pagamento de preço, né? E esse preço normalmente ele é estipulado em um patamar razoável, preferencialmente parametrizado por valores de mercado, né? Então a gente tem cancelamento de autuações no CARF
relativas a essas opções de compra que tinham preço determinado com base na média dos pregões da Bolsa de períodos, né, meses ou dias ali antecedentes à outorga, tá? Isso acontece em alguns casos práticos. Mesmo com a possibilidade de se conferisse desconto no preço da ação a critério dos comitês de remuneração das companhias, tá? Caso contrário, há uma tendência de ser mantidas essas autuações referentes a opções de compras outorgadas com preços irrisórios ou proporcionalmente baixos. Então, obviamente que no caso concreto, tem que haver uma certa proporcionalidade ali que demonstra que não há uma intenção de se burlar a incidência de contribuição previdenciária ou de incidência de imposto de renda, né? Coloquei alguns acórdãos para vocês. O segundo ponto é a questão do risco, que também já foi falado aqui, né? É um outro fundamento bastante utilizado para o cancelamento das autuações do CARF, principalmente na segunda sessão, né? A existência de um risco para o beneficiário da opção. Então, já foi dito aqui também pelo Fabiano e pelo Paulo que, olha, existe a possibilidade de lá na frente, no período em que houver transcorrido a carência, eu não possa vender ou tenho que vender com prejuízo, digamos assim, de acordo com aquele preço que foi estipulado lá inicialmente das ações, né? Então, tem que ter uma real possibilidade de o preço de exercício da opção ser maior que o de mercado, a impedir que o funcionário exerça a opção de compra e efetiva participação no risco do negócio, porque esses planos, obviamente, eles são utilizados para que se possa, né, todo aquele cenário prévio e a questão jurídica que a Fabiana colocou, é uma tentativa de se reter, né, pessoas na operação, principalmente nos cargos mais altos, apesar de hoje já haver ali vários planos que são exercidos até para quem está em chão de fábrica, como se diz, né, é uma possibilidade real hoje nas contratações de empresas, principalmente multinacionais. Então, a efetiva participação no risco do negócio, ele é um ponto que é bastante utilizado no CARF, inclusive para afastar essas autuações, tá? O que a fiscalização diz normalmente para que esse caráter mercantil da opção de compra seja afastado a ponto de se caracterizar uma remuneração, né? Primeiro, essa questão da restrição do público-alvo no plano de opção é um argumento que foi bastante utilizado pela Fazenda Nacional durante um tempo, né? Argumenta-se que para caracterizar o negócio mercantil, a outorga de opção ela deveria ser destinada ao mercado e não somente a funcionários / pessoas ligadas à empresa. E aí, obviamente, existe uma defesa óbvia para isso, que é o fato de não ser possível estender a outorga ao mercado por conta do 168, parágrafo 3º da 6404, né, que ela impõe expressamente aí que seja destinada a administradores, empregados e prestadores de serviço, né, e somente por esse motivo é que o 171 lá da lei das SAs afasta esse direito de preferência dos sócios. No caso contrário, caso a opção fosse oferecida ao mercado, a gente não poderia afastar o direito essencial que está previsto lá na lei das SAs, né, uma vez que os sócios estariam prejudicados sem qualquer reversão de benefício à companhia. Então, algo nesse sentido, obviamente, prejudicaria a própria empresa a oferecer esse plano de ações aos possíveis adquirentes aí das ações, né, no plano de contratação, tá? A questão da inexistência de pagamento de prêmio também é um argumento que a gente encontra em alguns casos, né, em algumas autuações, e o fato de não haver esse pagamento de prêmio pela outorga é apontada como uma primeira vantagem conferida ali ao funcionário, visto que isso não acontece nas opções negociadas em bolsa, né? Bom, primeiramente, normalmente para se afastar esse argumento, utiliza-se o fato de que não há um comando legal que impõe o pagamento de prêmio pela opção, né? Já se sustentou em vários casos que essa norma contida no meio da lei das SAs, ela impõe a gratuidade, tá? Uma vez que é utilizado o termo outorgar, que possui tal acepção, e tal termo é utilizado na lei também outras vezes, todas com a conotação de liberalidade. Então, esse argumento é um argumento também utilizado para se afastar os fundamentos das autuações quando existe esse ponto específico, tá? A questão do período de vesting, que já foi falado aqui também, né? A existência de um período mínimo para subscrição e aquisição das cotas é um ponto polêmico, né? A qualificação da opção de compra aí como remuneração, ela vincula o colaborador à sociedade empresarial. No entendimento da fiscalização, por outro lado, isso demonstraria que as opções de compra foram otorgadas em contraprestação ao trabalho do funcionário. E aí isso é muito discutível, obviamente, seja pela necessidade de se ter um período de carência,
que não aconteceria numa situação normal de compra e venda de ações, né? Não teriam sido atingidos ali o objetivo de longo prazo que é relacionado à opção de compra quando do ingresso daquele executivo, por exemplo, na empresa, tá? E a vinculação da opção à prestação de serviço, existe também argumentos nas autuações de que as cláusulas que impõem a expiração das opções quando do desligamento revelariam um caráter contraprestativo. E aí aqui, obviamente, é necessário analisar ponto a ponto, né? Entender as proposições da VEST na saída involuntária e na call option também, da questão da justa causa, e essas situações, na nossa ver, elas não podem ser situações que coloquem o sócio em situação de extrema subordinação, pois, nesse caso, o participante do plano, ele perde a condição de sócio passando a condição de empregado, né? Então, obviamente que essas são questões que, nos casos concretos, precisariam ser analisadas para se afastar esses argumentos que normalmente vêm acompanhando essas autuações. Então, relembrando lá, a questão da onerosidade do risco, elas são questões necessárias para a caracterização do plano como mercantil, né? E todas esses outros argumentos que podem descaracterizar o caráter mercantil do plano e atribuir-lhe uma essência remuneratória, elas de fato precisam ser observadas naquele momento em que o plano está sendo oferecido ao possível, enfim, colaborador que vai ficar vinculado ali a um período, né, na companhia, tá? Existem esses outros pontos relevantes, eu procurei focar aqui algumas coisas porque eu acho que é a grande preocupação das empresas hoje, já que isso está difundido hoje no mundo corporativo, né? Algumas questões aqui que precisariam, a meu ver, serem observadas no momento da estipulação do plano, tá? A questão da data para exercício da opção, existe um entendimento fiscal aqui de que a fixação da data para exercício da opção de compra revelaria a existência de uma habitualidade, né? Isso, obviamente, afasta o caráter mercantil e atribui um caráter remuneratório ao plano, né? Esse ponto ele é controverso, especialmente pelo fato de que não se pode ter por habitual algo que ocorre anualmente, né, por exemplo, e é um argumento secundário utilizado pela fiscalização, às vezes, para reforçar a conclusão fiscal. Questões relacionadas a demonstrações financeiras e outros documentos, tá? Em algumas oportunidades, os julgadores do CARF, eles remeteram aos documentos contábeis das companhias para argumentar pelo caráter remuneratório do plano. Então, em especial porque haveria referência nesses documentos ao termo composição de remuneração. Então, obviamente, tem que se tomar um cuidado ali na hora de elaboração do plano de adesão, né, ao stock option, para poder retirar e evitar termos que levem à interpretação de se tratar de um instrumento remuneratório, tá? A questão do financiamento do preço do exercício, esse foi um fundamento utilizado em alguns acórdãos da primeira turma da quarta Câmara do CARF para conferir um caráter remuneratório às opções de compra, né? A companhia financiava a compra das ações e era reembolsada posteriormente ao ganho de capital recebido pelo funcionário. Isso também prejudica a característica do mercantilismo da coisa, exatamente porque retira o risco, que é um requisito necessário para que isso não seja considerado remuneração, tá? A questão da remuneração por dividendos, não existem ainda acórdãos muito claros no CARF a respeito disso, tá? Elas limitam-se a ganho obtido mediante a valorização das ações, não fazendo referência aos ganhos por dividendos, mas é um ponto sensível também que as empresas precisam tomar cuidado, tá? E a atribuição de cotas, que a definição é sobre quem pode adquirir cotas e medida fazê-los aos sócios, né, sem regra, isso desnatura a relação de sociedade, né? Então, é importante que haja regras que levem ao mesmo resultado ali. Garantam, por exemplo, ao Antônio e ao José, né, os mesmos direitos de preferência dos demais sócios, como considerarem sem revelar algo arbitrário. Então, essas são algumas características que integram hoje a jurisprudência do CARF. De fato, ainda é controvertido lá, existem precedentes recentes favoráveis na Câmara Superior, tá? Os mais recentes são da segunda turma da Câmara Superior, que conseguiram enxergar naqueles casos concretos tratar-se de contrato mercantil não remuneratório, tá?
E a questão da jurisprudência judicial aí, né, o Paulo também já colocou muito bem, existe hoje um entendimento que é majoritariamente favorável, alguns casos que são já paradigmáticos, aí, em TRF1, 3 e STJ principalmente, e aqui também chamando atenção aqui para o TST, porque o TST também possui jurisprudência falando que Stock Options Plans, eles não possuem natureza remuneratória em sua essência, em sua maioria, né? Depende muito do caso concreto, de haver a intenção ali de se burlar uma legislação tributária ou previdenciária, mas em essência hoje já temos uma maior parte de precedentes jurisprudenciais de Tribunal Regional e do STJ, mais ou menos nesse sentido aí do julgamento da ministra Regina Helena, que é um julgamento bastante recente, né? De que existe uma ausência de contraprestação laboral aí, que é mais ou menos a mesma linha que o TST vai hoje. Então, eu acho que dentro dessa história toda, o que é lamentável, como o Paulo bem colocou aqui, uma ausência de normatização e de uma linha clara da autoridade fiscal a respeito do que pode ou não pode ser feito, o que acaba levando com que os julgamentos sejam casuísticos, né? Mas, majoritariamente, o que a gente tem percebido recentemente é que as empresas têm tomado cuidado em atribuir aos contratos todas as características que são necessárias ali para que, de fato, exista ali uma característica mercantil, né, principalmente por conta da questão do risco e da onerosidade, para que não haja problemas, ainda que haja discussão na hora da eventual tributação. Acho que era mais ou menos esse apanhado que eu queria passar para vocês. A gente acho que vai debater aqui depois, mas eu fico por aqui para não alongar mais meu tempo. Passo a palavra de volta aí ao Milton e à Jéssica para que a gente dê sequência. Júlio César, obrigado pela brilhante exposição, que, dentre outros pontos, nos trouxe com uma riqueza muito grande de detalhes a jurisprudência do CARF, né? Que, como você muito bem colocou, em sua última posição pela Câmara Superior, acabou concluindo pela natureza mercantil do ganho, né? Trata-se do julgamento daquela empresa de metalurgia no ano passado, que eu destaco que foi por maioria, né? Ou seja, sem a necessidade de voto de qualidade do presidente do CARF. E com isso eu passo a palavra para a doutora Raquel, para a sua exposição. Obrigado. Ô, Milton, obrigada. Boa tarde a todos, aos colegas palestrantes, aos nossos moderadores, a quem nos assiste. Esse tema é um tema que me é muito caro, desde quando o CARF julgou o primeiro caso das Stock Options, lá em 2003, eu atuo na defesa da União nesses processos, assim, então, assim, quase digamos, 10 anos que eu tenho trabalhando sobre esse assunto, vou tentar colaborar aqui de alguma maneira com a nossa discussão e trazer um pouco da visão da Fazenda sobre esse tema. Eu preparei uma apresentação também que eu vou compartilhar com vocês, para até ajudar na visualização de algumas coisas e para que a gente possa compreender como vem acontecendo a jurisprudência, principalmente do CARF, que é onde eu tenho mais, tive uma atuação mais ativa. Vocês estão vendo? Não apareceu ainda não, né? Ainda não. Ainda não, Raquel. Vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Agora, foi? Muito bem. Então, a delimitação aqui da nossa discussão é sobre as controvérsias administrativas e judiciais, né? Como os colegas já adiantaram, a controvérsia mais imediata é a da incidência da tributação, especificamente do imposto de renda da pessoa física e das contribuições previdenciárias sobre os ganhos que são oriundos desses planos. Do ponto de vista imediato, para que a gente chegue à conclusão sobre a incidência ou não, a gente vai passar por algumas outras discussões, que são saber se esse plano é remuneratório, se houve recebimento de um acréscimo patrimonial novo e de uma renda realizada, e qual o momento em que aconteceria o fato gerador e qual seria a base de cálculo que vai compor a tributação. São discussão comum tanto no CARF quanto no judiciário, embora no judiciário não tenha sido tão discutido porque os processos têm morrido um pouco antes com a afirmação do caráter mercantil desses planos. No CARF, hoje, o entendimento me parece muito consolidado, na verdade, no sentido de que incidem os tributos.
Isso porque passou na compreensão dos julgadores a natureza remuneratória, no que diz respeito à contribuição previdenciária, e a existência de uma renda realizada nos lançamentos de imposto de renda da pessoa física, nos quais, apesar de, eventualmente, a gente encontrar acórdãos que analisaram se tinha natureza remuneratória ou não, isso me parece uma discussão que é desnecessária. Mas, ainda sedimentado no CARF, é o entendimento de que o fato gerador ele ocorre no momento do exercício da opção e que a base de cálculo é a diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o preço de exercício que foi pago pelo beneficiário quando optou por exercer aquela opção de compra. Eu também fiz um apurado da jurisprudência do CARF nesses últimos anos, e nas decisões em que havia essa discussão sobre a natureza jurídica ser remuneratória ou ser mercantil, o que eu encontrei? Eu encontrei 57 acórdãos em que foi afirmada a natureza remuneratória desses planos, apenas 10 acórdãos em que ficou afirmada essa natureza mercantil, e 11 que acabaram não entrando nessa discussão porque barraram antes esses lançamentos, porque a linha de raciocínio foi mais ou menos a seguinte: eu não vou nem aqui discutir se é remuneratório ou não, porque ainda que fosse esse fato gerador do jeito que foi lançado aqui, está errado, porque o momento de incidência de ocorrência não é esse, a base de cálculo não era aquela. Eles foram, a natureza remuneratória ela foi afirmada por maioria ou unanimidade em 39 casos. O voto de qualidade ele só foi decisivo em 18 desses casos, o que significa que praticamente 70% dos casos não foi necessário o desempate pró-fazenda. Com relação, como eu havia mencionado, ao momento de ocorrência do fato gerador e a base de cálculo, aí é que a gente tem assim, uma jurisprudência de fato muito, muito consolidada já no CARF. Em 68, eu peguei 68 casos aqui, em que efetivamente se disse quando que aconteceria o fato gerador desse tributo, e em 66 desses acórdãos, o tribunal disse que o fato gerador acontece no momento do exercício das opções. Em apenas 2 casos, o conselho, são casos até antigos, de 2015 mais ou menos, ficou afirmado não, que bastava o advento da carência, o cumprimento do período de vesting, para que já tivesse ali o fato gerador tanto do imposto de renda quanto das contribuições. E nisso eu concordo com você, Fabiana, a mera opção, ela não é fato gerador ainda de tributo, porque a opção os contratos todos, sem exceção, nunca vi um caso diferente. As opções são inalienáveis, você não tem o equivalente de uma opção daquela em mercado, então você não tem nem como quantificar. O que vai configurar o ganho desse beneficiário vai ser o momento do exercício, quando ele adquirir efetivamente as ações com aquele deságio que foi propiciado pela empresa. Na linha do que eu havia dito, em consonância, inclusive, com esse entendimento de que o fato gerador acontece no exercício, os julgados também tendem a dizer isso aqui, que a base de cálculo é essa diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício. Apenas em 2 casos, que são aqueles que eu havia mencionado, em que o fato gerador foi considerado como ocorrido no momento do advento da carência, por esses 2 casos se disse que a base de cálculo seria o valor intrínseco das opções na carência. Aqui tem uma diferençazinha de quantidade, vocês vão perceber que tem menos julgados, porque em 6 dos casos que eu analisei, como ele já disse que tinha um problema no fato gerador, as turmas jogadoras não avançaram para dizer qual seria a base de cálculo. Mas tudo leva a crer que, se tivessem feito, teriam, em coerência, dito que a base de cálculo é essa daqui, né? A diferença entre o preço de mercado das ações e o preço de exercício. Com relação aos julgados que disseram que esse contrato ele tem natureza mercantil, ao longo do tempo, o que a gente observou? Até 2021, só existiam 4 julgados do CARF nesse sentido. E relembrando que os primeiros julgados do Conselho sobre esse assunto datam de 2013. Então, a gente percebe assim que, no intervalo aí de 8 anos, apenas em 4 casos o tribunal havia se manifestado no sentido de que esses contratos são mercantis. Aí, em novembro de 2021, a gente teve um caso, né, foi da 2ª turma da 4ª Câmara, e foi decidido na época pelo então vigente acórdão 19E, e aí o desempate favoreceu o contribuinte. Aí, em novembro de 2022, a gente tem os 5 casos que foram mencionados aqui, que são acórdãos da Câmara Superior, que foram julgados na sistemática dos repetitivos. Eles eram acórdãos que diziam respeito ao mesmo caso, era o caso da Gerdau. E aqui a gente teve uma coisa interessante, que foi a mudança de posicionamento de 3 conselheiros que haviam já antes
mais de uma ocasião votado pelo caráter remuneratório das opções e que nesse julgamento entenderam que se trataria de um contrato mercantil. Nos tribunais, a situação me parece um pouco diferente, porque aqui a gente tem uma discussão bem mais recente, são julgados processos mais recentes, acordos mais recentes e pouco disseminados entre os tribunais. O TRF da terceira região, ele concentra a grande maioria dos processos, e hoje, a gente fazendo uma foto do hoje, de fato, a tendência tem se mostrado de decidir que esses planos têm natureza mercantil. Por que eu digo que são casos pouco disseminados? Como vocês estão vendo aí desse gráfico, a gente tem 2 TRFs em que simplesmente não existe nenhum julgamento sobre o assunto. O TRF da segunda tem apenas 2 casos, o TRF da quarta eu encontrei 5 acordos em que efetivamente essa discussão foi travada, e o TRF da terceira região, 39 acordos, praticamente metade deles ainda são decisões que foram proferidas em agravo de instrumento. Não está aqui na imagem, mas por que eu estou dizendo também que é uma discussão muito recente, portanto ainda tem muito a amadurecer no judiciário? A grande maioria desses acórdãos, eles são de 2019 para cá. Os primeiros julgados no TRF da terceira região, por exemplo, são de 2016, mas foram só 2 julgados naquele ano. 2017 teve um caso no TRF da terceira, 2018 nenhum. De 2019 para frente é que a gente observa realmente um aumento, um incremento na quantidade desses processos. E aqui uma curiosidade, o primeiro caso lá, um dos primeiros casos do TRF da terceira lá em 2016, que saiu na mídia à época e tudo, que era o caso da Skanska, para a gente ver como esse tema é tão complicado. Aquele caso não era um caso de stock option. Ele seguiu o tempo inteirinho como se stock option fosse, mas não havia um plano de stock option ali. Ali, o que a Skanska oferecia para os seus empregados era um plano de aquisição, um programa de aquisição de ações, mas não tinha plano de stock option. E é um assunto que era tão incipiente ainda, tão desconhecido naquela época, que o processo seguiu, todo mundo julgando aquilo como se fosse um stock option, e, na verdade, aquele caso não era. Então, assim, entrando um pouco sobre essa questão de ser mercantil, né, essas 3 características que foram mencionadas aqui por todo mundo. Não, esse contrato seria mercantil porque ele tem onerosidade, porque se paga o preço de exercício. E aqui, por que eu falo do preço do pagamento de prêmio antes? De fato, não tem na lei nenhuma obrigação de pagamento de prêmio, mas uma stock option de mercado, ela existe em função do pagamento de prêmio. A pessoa que vai adquirir aquela stock option, ela paga ao investidor um prêmio pelo direito de, na frente, comprar aquelas ações com um preço que foi prefixado. Então, aqui a gente tem uma dissociação muito grande entre as stock options de mercado e as stock options que são oferecidas para empregados dentro de um plano elaborado pela empresa. Outra coisa, como a tributação ela incide sobre o deságio na compra das ações, o pagamento desse preço, ele não vai entrar aqui na tributação. E aí eu entro em casos até mais completos, assim, mais concretos, que a gente vê muito, eu vi muito isso no CARF. A gente tem como dizer que, de fato, existe onerosidade em planos em que o executivo, por exemplo, ele diz hoje que quer exercer a opção, aí ele adquire as ações, mas a empresa dá um prazo para ele, 5, 10 dias, para que ele revenda aquelas ações e com o dinheiro dessa revenda faça o pagamento daquelas ações. Tem como a gente falar em onerosidade de fato, porque desembolso do dinheiro dele não houve. E o que dizer ainda daqueles processos com preços de exercícios simbólicos, em que a ação custava R$1, quando na época ela já estava cotada ali a 10, 15, 20 reais. Eu cheguei a pegar processos em que a gente tinha um preço de exercício de 1 centavo. Então, assim, esse elemento de onerosidade, ele não me parece aqui capaz de atribuir essa suposta natureza mercantil aos planos. O outro elemento que muitos mencionam é esse da voluntariedade. O que é que se diz? Isso aqui não tem como ser remuneração, porque o indivíduo resolve, ele decide se ele vai participar ou se ele não vai participar. Aí, o que a gente tem que ter em mente aqui? Aí eu vou fazer uma viagem um pouco mais longe do que foi feita até aqui sobre os planos de stock options para empregados. Eles nascem há quase 80 anos atrás, na década ali, como mencionado, que foi pelo Júlio, na década de 50, como uma alternativa de remuneração variável de longo prazo. Eles surgiram lá atrás, e o contexto foi esse, eram empresas, startups, empresas que não tinham capital de giro para pagar salário,
E como alternativa para manter aqueles executivos nos seus quadros, para atrair aqueles executivos aos seus quadros, ofereciam essa possibilidade. Ele dizia, cara, eu não tenho como te pagar aqui o salário que eu sei que você teria em outra empresa, mas fica trabalhando com a gente, você vai ter oportunidade de entrar com a gente na valorização aqui do capital social da empresa daqui a 2, 3 anos. Então, assim, ela nasce como política de remuneração. E mais, e a gente não pode ficar também preso naquele conceito antiquado de CLT, de salário. CLT é da década de 40. O contexto, o mercado de trabalho, tudo isso mudou demais. Então, a gente vai pensar que salário é só aquilo que está dito ali na CLT, não é mais compatível com o mundo de hoje, com o mundo empresarial. E nesse mundo de grandes companhias, é extremamente comum que esses altos escalões, eles negociem seus pacotes remuneratórios. Então, essa característica de ser voluntário ou não, também não me parece suficiente para fazer essa caracterização como contrato mercantil. E esse que talvez seja o elemento que mais gera discussões é o risco. O que se diz? Não, aqui não tem como você considerar isso aqui uma remuneração, porque tem risco. De novo, é da política, é da essência dessa política remuneratória que exista risco. Porque é esse risco que traz fidelização, motivação no alcance de metas e alinhamento de interesses. Não existe política remuneratória baseada em ação sem elemento de risco. E aí me parece um pouco contraditório e paradoxal você pega uma coisa que é da essência de uma política remuneratória, como é o caso aqui das políticas remuneratórias baseadas em ação, pegar algo que é da essência delas, faz parte da própria coisa, para dizer que aquela coisa é outra coisa. E outra, gente, aqui a gente tem um elemento variável da remuneração. Pode acontecer, pode não acontecer. Risco de não ganhar não é risco de verdade. E vejam, não tem investimento para adquirir a opção. Né? A opção é outorgada gratuitamente, eu coloco muitas aspas nesse gratuito, porque, na verdade, a contraprestação aqui é o trabalho que aquele executivo vai prestar durante o período de vesting. Mas como ele não pagou, ele não teve, então risco de investimento não tem, porque não tem nem investimento. E aí, com relação ao risco posterior, de volatilidade das ações depois que ele adquire, a grande maioria dos planos, depois que o beneficiário compra as ações, ele pode revendê-las livremente. Não tem nada do contrato que o mantenha atrelado àquelas ações. Ficar ou não com essas ações é uma escolha pessoal. Não tem nada a ver com o contrato de trabalho. E, nesse caso, não difere em absolutamente nada da escolha que eu tenho com relação ao que eu faço com o meu vencimento. Percebe? Como ele é livre para revender aquelas ações no tempo que quiser, isso não tem como ser um fator para você se caracterizar e dizer que aquilo não é remuneração. E ainda, mesmo nos contratos em que tem cláusula de lock-up. Veja, a propriedade é consolidada, definitiva, da pessoa que adquiriu. Então, a utilidade, o salário de utilidade, já está entregue na mão dele, que é as ações. E ele tem disponibilidade econômica, a gente não pode esquecer que aquela ação, ela vai pagar dividendos, ela vai pagar a JCP, o indivíduo pode, inclusive, alugar as ações, isso é uma prática comum no mercado. Então, não me parece apropriado que a gente use esse risco, que é um elemento posterior à realização do fato gerador, em que aí sim a relação do sujeito ela é estritamente com o mercado, mas por escolha dele, posterior à realização do fato gerador, para dizer que aquilo não é remuneração. E aí, aproveitando aí no finalzinho do tempo, eu queria trazer algumas considerações aqui. No que diz respeito às decisões da Justiça do Trabalho, a gente tem que ter em conta que, na verdade, ali naqueles casos, o que os trabalhadores queriam era incorporar nos reflexos ali trabalhistas os ganhos na revenda. A esmagadora quantidade dos julgados do TST, o foco era esse, era incorporar nos reflexos trabalhistas o ganho na revenda. Então, e de fato, isso você não tem como dizer que isso é remuneração, nem a Fazenda diz isso. Por outro lado, eu acho interessante essa questão de a gente dizer o objetivo é incentivar, o objetivo é atrair e reter. Mas vamos avançar um pouco. Incentivar a quê exatamente? Atrair e reter com que finalidade? Eu quero você de sócio porque você tem belos olhos azuis? Não é isso. A empresa ela quer incentivar o cara a trabalhar, porque, com vistas à valorização da empresa, quer atrair e reter a pessoa na empresa fazendo o quê? Trabalho. A gente tem que qualificar esse incentivar, esse atrair e reter. Isso é feito com finalidade de obter daquele sujeito trabalho. Um trabalho que se pretende fidelizado,
alinhado aos interesses. Mas não dá para a gente dizer assim, é mercantil, porque a empresa, quando oferece isso, ela não é porque ela quer o cara como sócio. Vamos pensar que a gente está cuidando aqui de sociedades anônimas. Ela nem funciona assim, o sócio para ela, quem tem cotas é coisa diferente. O que ela quer é um executivo que trabalhe e que fique retido naquela empresa com essas características de fidelização, de alinhamento de interesses. E, por último mesmo, eu queria só mencionar, gente, que esse entendimento da Fazenda, de que a remuneração é o mesmo entendimento da CVM, que inclusive exige que as empresas submetam a aprovação desses planos ao mesmo procedimento de aprovação da remuneração de administradores, é o entendimento da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, é o entendimento da OCDE, da União Europeia, inclusive da lei. A lei 12973 diz que você pode deduzir os gastos com esses planos na hora que for calcular o imposto de renda da companhia. Então, assim, por hora eu vou ficar com essas considerações aqui e vamos ver aí o que a gente tem, como é que evolui o debate e as perguntas que chegam. Obrigada. Muito obrigada, doutora Raquel. É sempre muito enriquecedor ouvir o outro lado, ouvir a Fazenda. Antes da gente abrir para eventuais perguntas do chat, você focou muito na jurisprudência em questão de números, assim como o Paulo, e é nítido que, ao menos historicamente, CARF sempre se posicionou majoritariamente pela remuneração, ao menos no passado, e no judiciário a gente já vê as decisões são majoritariamente no sentido de caráter mercantil. E eu queria que vocês comentassem sobre a opinião de vocês sobre o porquê dessas diferenças. Minúcia da análise na esfera administrativa, no judicial, talvez influência do TST. Queria que vocês comentassem essa diferença quantitativa, que é bem evidente. Raquel, você gostaria de começar? Fica à vontade, se você quiser, ou eu posso falar antes também, diferente. Sim, um dos fatores que eu consigo enxergar talvez seja esse fato que eu tinha mencionado, de que é uma discussão mais nova, né? No judiciário, isso vem sendo discutido com mais concentração, mais ênfase de 2019 para cá. Por outro lado, assim, me parece que a gente não consegue, talvez, levar ao judiciário com tanto detalhe as questões dos contratos, não sei se o nível de análise consegue ser tão minucioso e tão técnico quanto é o nível de análise no CARF. Bom, passar minhas considerações, Jéssica. Eu acho que existem maneiras, abordagens e formas de interpretação diferentes a depender da formação do julgador. E eu acho que as questões de hermenêutica, elas estão muito presentes, a teoria da hermenêutica está muito mais presente no plano do Poder Judiciário, no juiz togado. Então, o que me parece, Jéssica, é que o juiz togado, ele atribui muita relevância, um protagonismo muito grande à natureza jurídica dos eventos, à natureza jurídica dos fatos, e ele tem uma percepção a respeito do que eventualmente seria uma fraude, do que seria uma simulação, do que seria alguma situação que esteja diversa daquilo que se presta, o que está normatizado por lei. Então, hoje o CARF tem visto com muita ênfase a teoria do propósito negocial. Eu, pessoalmente, eu acho isso muito perigoso. Eu acho que está na hora de se tratar disso com um pouco mais de calma. Hoje, por exemplo, a gente ouviu questões de se tem lock-up, quem sabe é mercantil, se não tem lock-up, quem sabe não é mercantil. A gente vive sob o império da legalidade, a gente vive no plano do direito tributário, a gente precisa de um horizonte mais claro a respeito do que as coisas são ou deixam de ser. O perfil do julgador do CARF é outro, ele vai fazer essa análise caso a caso, mas a análise caso a caso não significa uma análise mais aprofundada, não significa que seja a maneira certa de fazer a análise. A maneira certa de fazer a análise é aplicar o direito de forma isonômica e equivalente a todos que estejam em uma situação equivalente. E o direito não é feito caso a caso. E é por isso que eu acentuo aqui que precisamos de normatização a respeito desse assunto. Porque senão, do contrário, a gente vai vivendo caso a caso. Acontece que vivendo caso a caso, a gente enxerga esses planos no começo, as pessoas perguntando para a gente, é ou não é mercantil? E a resposta é, olha, não sei. Talvez olhem para o seu caso e digam que acham que é mercantil, talvez não. A gente acaba convivendo com um cenário de instabilidade muito grande, uma incerteza muito grande.
gente precisa de diretrizes muito mais claras do que isso. Parece que o juiz togado, ele tem essa leitura, ele tem essa percepção. Então ele vai olhar o plano de stock option e não acho que o plano de stock option, em cada caso, tem que ter uma conclusão. Não acho que o plano de stock option a gente tem que fazer distinções ou diferenciações em função de sutilezas. Eu acho que nós temos que ver se o plano de stock option, no caso concreto, tem cara e jeito de stock option. Se tiver cara e jeito de stock option, a resposta é uma. Se não tiver cara e jeito de stock option, não é stock option. Esse é o ponto central. Não é stock option. Se não for stock option, não vai ser julgado como tal. Então, os acordos do judiciário, a gente já teve aqui em longos julgamentos, longuíssimos julgamentos, sustentações orais muito bem desenvolvidas, inclusive pelos colegas da Fazenda Nacional, votos de dezenas de páginas, acordos longuíssimos, com mais de uma dezena de fundamentos. A gente cataloga todos aqui. O Milton e a Jéssica sabem, a gente cataloga todos os fundamentos, sem exceção de todas as decisões sobre o assunto. Então, sabe, boa parte dos acordos tem mais de uma dezena de fundamentos. O assunto é maduro. Agora, a leitura do juiz no plano judicial é essa. Ele vai buscar se tem fraude, ele vai buscar se tem simulação, ele vai tentar ver se aquilo é o que efetivamente foi dito a ele. E se foi, ainda bem, na minha visão, ele vai aplicar a mesma interpretação a casos que merecem a mesma conclusão. No fim das contas, isso tudo é império da legalidade, é segurança jurídica e é, na minha visão, o que deveria ser o paradigma de interpretação de assuntos como esse. Então, acho que esse é o ponto central, tá, Jéssica? Tudo depende da linha inicial de interpretação. Uns interpretam a partir de um ponto, outros têm uma linha inicial diferente com relação a fazer o juízo a respeito da questão controvertida. Excelente. Eu mencionei a apresentação do Paulo e da Raquel, que trouxeram números, mas doutora Fabiana, doutor Júlio César, se tiverem considerações sobre esse direcionamento, sintam-se à vontade. Você deseja falar, ou Fabiana, eu posso falar? Pode, eu vi que você desmutou antes, pode falar, Júlio. Não, são só 2 pontos que eu acho que são relevantes aqui, que foram muito bem colocados pela doutora Raquel, inclusive, e que eu acho que não escapa ao que a gente falou aqui, né, como o Paulo mesmo disse agora. É óbvio que se um juiz se deparar com um plano de stock options em que houve uma opção de compra por 1 centavo, ele vai, obviamente, ter uma percepção nele de que ali existe uma fraude, né? Então, eu acho que, como eu projetei aqui, a questão de haver uma proporcionalidade, né? É oferecido com desconto. Ok, é oferecido com desconto, oferecido por um preço que hoje não é o preço futuro. Mas, obviamente, que se houver uma desarrazoabilidade, uma desproporcionalidade ao que está sendo oferecendo, é óbvio que aquele caso ali é um caso que vai entrar num caso de fraude que não vai ser acolhido nem no CARF nem no judiciário, né? Então, figuras que... Só que, no meu entender, isso não pode ser tomado como uma normalidade, né? Você oferecer a um possível empregado uma possibilidade de compra de uma ação que vale 50 na bolsa por 1 centavo, é óbvio que você está disfarçando ali uma remuneração, né? E eu acho que o judiciário ele se apega muito a isso também. E eu também acho que o juiz togado ele tem uma independência um pouco maior para, de fato, ir na natureza jurídica e observar ali quais são os elementos que compõem por trás daquele ato, né? Ele tem uma facilidade um pouco maior de descortinar o ato e verificar o que está por trás. Então, situações extremas como essa, eu acho que não podem ditar a regra, né? E outro ponto que também foi colocado pela doutora Raquel, olha, a questão do risco, né? Você vai ser empregado aqui para assumir o risco, mas a assunção do risco ela não pode ser tida como um elemento. Você pode receber a remuneração, não, mas ninguém é empregado, ninguém se torna empregado de um lugar sem ter uma remuneração mínima prevista, porque senão ele não é empregado, né? Então, acho que as pessoas que, principalmente quem não está em cargo muito elevado dentro dessas companhias, e como eu falei aqui, os planos de compra de ação, eles têm se tornado comuns, inclusive para quem não está em cargo de gestão, quem não está na alta cúpula das empresas, né? Existem hoje opções para quem está no chão de fábrica, como eu falei. Uma pessoa dessa não vai se tornar empregado para possivelmente receber remuneração ou não,
né? Existe a remuneração dele e existe algo a mais ali que vai depender, obviamente, do sucesso ou não da empresa daqui a um tempo, e como o Paulo bem colocou no gráfico dele, pode haver prejuízo lá na frente. Então, eu acho que questões extremas como essa, elas não podem ser o parâmetro de análise, elas não podem ser a regra. E aí, nesse ponto, eu acho que o judiciário também tem uma independência um pouco maior para analisar e para verificar o que de fato está por trás daquele plano. São só essas as duas colocações que eu queria colocar. Acho que as situações extremas, elas de fato alguma escapam do que a gente falou aqui, que devem ser os requisitos a serem observados para que aquilo seja considerado mercantil ou não, né? O que é complicado é se partir da premissa de que é sempre assim para você negar ou não a questão da natureza do plano, e aí, obviamente, com todas as consequências que vêm disso, né? Tributárias e previdenciárias. Bom, respondendo à indagação da Jéssica, eu acredito que essa divergência que foi exposta em números entre CARF e Judiciário, ela, primeiro, tem motivação no rigor que a segunda seção do CARF, ela existe em matéria de contribuição previdenciária em geral, e aí não há stock option em particular. Então, muitos temas são debatidos lá com grande rigor. Um outro exemplo é PLR, por exemplo, quais são os requisitos para cumprimento. Há muitas decisões desfavoráveis aos contribuintes. Então, eu acho que a segunda sessão ela é muito rigorosa, diferentemente da primeira, por exemplo, ou da terceira, em matéria de PIS/COFINS. Acho que há uma independência, pegando a palavra do Júlio, uma independência um pouco maior nas outras sessões. Pelo menos olhando para o passado da segunda sessão, passado, talvez não os últimos anos em que a jurisprudência foi um pouco contaminada, eu acho, pelo 19E, né, mas pré-19E eu sempre enxerguei a segunda sessão com esse rigor excessivo no exame da contribuição previdenciária. Eles também têm competência para julgar o IR-fonte, tinham, né, depois acabou deslocado em algumas situações para a primeira sessão, e isso acaba como consequência, né, tendo efeito também no imposto de renda de fonte. Mas tem um outro fator que é importante, que é a casuística. Já foi mencionado muito aqui o que diferencia os planos e o que é o stock option puro daqueles que se chamam de stock option e que, na verdade, não é um grande programa de remuneração, né? Eles têm que ser extremados. E o que se viu nos últimos anos é um oferecimento por algumas empresas, não as que concedem o plano, mas de empresas que montam os planos, desses pacotes de remuneração que são vantajosos porque são remuneração, mas tem uma tributação mais branda. E com isso a gente viu o excesso, o exagero de algumas empresas em criar esses programas que não são os stock options puros. Esses casos chegaram ao CARF. Então, não é que o CARF não aceita o plano mercantil. Às vezes está dito no acórdão que não se aceita, mas o caso concreto era um caso ruim. Então, essa análise crítica e individual de cada caso é importante, né? Estatística só numérica, às vezes ela traz uma representação não adequada da realidade. Então, eu acho que esse é um outro dado a ser considerado. E no judiciário, como a Raquel apontou, o tema ele é novo, né? Ele está indo muito bem, como o Paulo e Júlio destacaram, mas ele é novo, ele ainda vai passar por um aprimoramento. Mas me parece que tem muito campo para essa posição, defendida por Paulo e Júlio também por mim, pelo que a gente vem vendo. Claro, os casos vão ser extremados, tem caso bom, tem caso ruim. Para finalizar aqui, eu queria puxar um gancho da fala final da Raquel, sobre o artigo 33 da 2973. Eu tenho muito receio da invocação desse dispositivo pela Fazenda Nacional na sua defesa. Esse dispositivo, o título dele inicial é pagamento baseado em ações. E ele começa a norma, desculpa, dizendo a remuneração paga a empregados da pessoa jurídica e a outros similares, blá, 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 e dispõe sobre o momento dessa dedução. O que diz a Procuradoria da Fazenda, a Receita Federal e até alguns advogados, que não é uma questão do viés de cada um, né? Eu já vi também advogados tributaristas defendendo isso, que a partir da 2973
esses planos todos passaram a ter natureza remuneratória por declaração da lei, né, nesse sentido. Pelo menos em matéria de imposto de renda, já que a 12973 no 33 fala de imposto de renda. Será que isso é verdade? A gente não pode fazer uma leitura da letra da lei só, né? A gente precisa fazer uma leitura da lei do ponto de vista histórico também, além de finalístico. E do ponto de vista histórico, a 12973, ela está num momento histórico de extinção do RTT, que era aquele regime transitório de tributação, que buscava dar neutralidade total, ou quase total, às normas contábeis novas, editadas pela 11638, na internacionalização da nossa contabilidade. A 12973 extingue o RTT e atribui os efeitos a cada um dos institutos contábeis, vou chamar aqui de institutos, ou CPCs. E um dos CPCs é o CPC 10, que fala o quê? Pagamento baseado em ações. É comum nós vermos na 12973 alguns títulos que são títulos de CPCs, ou algumas nomenclaturas nesses títulos que estão contidas dentro de CPC. Então, tem título que fala tratamento tributário do goodwill. Goodwill é uma palavra em português? Não, e está lá empregada pela lei dos 973, mas goodwill está empregado no CPC 15, que trata da combinação de negócios. Compra vantajosa também está no CPC 15. Agora, é a lei tributária disciplinando os efeitos desses CPCs. A lei tributária não disse que o pagamento baseado em ações, todo pagamento baseado em ações e regulado pelo CPC 10, passa a ser remuneração. Ela só empregou a nomenclatura. Então, cuidado ao usar o 33 nesse debate, porque o 33 está totalmente dissociado do nosso debate contribuição previdenciária e R-fonte. Essa é a minha avaliação. Eu entendo a posição da Raquel, porque, como eu disse, eu já ouvi algumas pessoas sustentando isso também. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu posso fazer algumas considerações rápidas? Por favor, doutora. Não briga comigo, Raquel. Não, jamais. É só uma provocação. Não, jamais. Que isso? Eu nunca não briguei nem no carro quando valia dinheiro. Assim, um primeiro esclarecimento, porque assim, para mim não é casuístico, e a posição da Fazenda é essa hoje, não é casuístico. Plano de stock option oferecido para empregado é remuneração. Ele é política remuneratória. Esses casos mais extremados de valor vil, eles só deixam muito mais claro, eles só deixam muito mais fácil de perceber o intuito remuneratório. Essa diferença de se já tem deságio na outorga, se não tem, isso mostra só o compromisso remuneratório da companhia, se ele é maior, se ele é menor, se ele é o deságio mais a valorização, se ele é só a valorização. Por outro lado, a stock option ela é um elemento de remuneração variável, ela não é a remuneração total de ninguém. Como toda remuneração variável, pode acontecer, pode não acontecer. Isso acontece com a comissão, isso acontece com o PLR. Se a meta não for atingida, não vai ter. Você vai ter o seu salário base ali. E, por último, assim, a stock option dita pura, até como você falou, Fabiana, ela é um modelo, ela é uma inspiração econômica para esse modelo. Mas eles não são institutos que se confundam. Isso, para mim, é um erro também de avaliação com relação a isso. Você pegou aquele modelo econômico ali, que tem essa possibilidade da ação valorizar e tal, e você exerceu, não, mas o fundamento econômico só da coisa. Não tem relação de verdade com o plano de stock option oferecido para empregado no bojo de aprovação por Assembleia Geral. Então, assim, isso é uma falha, e eu reconheço essa falha porque os primeiros processos que o Carlos julgou lá atrás, que eram até da ALL, era relatoria da conselheira Elaine, ela foi um pouco nessa linha e isso acabou dando um pouco desse norte. Mas stock option para a Fazenda, ela é sempre remuneração. E, por último, a lei realmente ela é muito complicada, eu não sou grande fã também, não. Mas o que a gente tem que entender é que dentro do grande bolo das remunerações baseadas em ação, a Employee Stock Option, ela é uma modalidade. Então, aquele título fala só em modalidade de pagamento baseado em ações, em pagamento baseado em ações, mas a Stock Option ela é uma modalidade disso. Eu queria aproveitar que eu acho que o debate em cima do artigo 33 está super bacana, tá, gente? Só dividir com vocês, eu tenho uma leitura diferente, eu vou aproveitar o começo da fala da Fabiana.
O artigo 33 fala da remuneração baseada em ações. Ele começa falando da remuneração, como a Fabiana acentuou. O que são as remunerações baseadas em ações? A Fabiana ponderou algumas. Phantom shares, entrega de ações, outras situações em que não exista concretamente um risco, em que não exista concretamente uma onerosidade, em que a pessoa ganha. Ela não tem perspectiva, possibilidade de perder. Então, quando a lei fala a remuneração baseada em ações se sujeitará às seguintes regras, isso não inclui stock option, simplesmente porque o stock option não é uma remuneração baseada em ação. Ele é um incentivo, mas ele não tem característica remuneratória. Veja que a lei não falou o stock option remuneração. A lei não falou todos os incentivos baseados em ação são remuneração. A lei não disse isso. Ela está regrando a remuneração. Isso diz respeito a um outro conjunto de incentivos que de fato existem. Existem incentivos remuneratórios, especialmente de entrega de ações restritas e phantom shares, todos regrados do artigo 33, mas o artigo 33 não tem relação com stock option. Stock option é outra coisa. E a lei não fala isso. Essa é a minha visão, tá, gente? Eu realmente não... Eu acho que a leitura do artigo 33 é muito simples, eu acho que ela está muito distante do stock option. Queria apenas dividir aqui com vocês. Ótimo. Eu vou passar aqui a pergunta que veio pelo chat para o Dr. Júlio. Dr. Júlio, a pergunta que veio aqui da plateia é, na sua opinião, seria necessário desconto na outorga para ser considerado como remuneratório a stock option? Acho que está no mudo, Dr. Júlio. Apertei aqui, não saiu. A meu ver, não, tá? Eu acho que o desconto, ele obviamente é um atrativo, né? A mais. Mas não necessariamente ele tem que compor o plano, mesmo porque a questão da voluntariedade aí pode superar isso, né? Eu acho que é vantajoso para o possível empregado que haja desconto. Eu acho que ele precisa ser razoável e proporcional, como eu falei, mas não necessariamente ele desvirtua e transforma em remuneração o plano, tá? de adesão a stock option. Então, eu acho que, infelizmente, aí a gente vai cair, como a Fabiana falou, na questão do caso a caso, e a Raquel também já mencionou aqui, né? Coisas desarrazoadas e desproporcionais, obviamente, desvirtuam o plano, mas, de forma alguma, o simples fato de haver desconto transforma isso em remuneração e não em investimento, digamos assim, né? Perfeito. Se eu puder dar fazer uma consideração também. Claro, fica à vontade. O desconto, ele não é necessário, ele não precisa existir, você pode até fixar um valor maior do que o valor de mercado na época da outorga. O que essa fixação do preço de exercício traz, como eu mencionei antes, é o compromisso remuneratório da companhia. Eu quero, para te remunerar, é preciso que a gente atinja aqui, e não deixa, é uma meta de resultado, no final das contas, uma valorização da empresa de X. A gente precisa que a valorização seja superior ao preço que eu estou fixando aqui. Ou se tiver desconto, eu estou te dizendo, eu garanto para você que mesmo que eu não valorize, eu estou te dando isso aqui como remuneração. Então, o desconto, existir ou não, e o quantitativo dele, ele é meramente a métrica, a quantificação do compromisso remuneratório que a companhia assume com aquele trabalhador, aquele executivo, para quem ela ofereceu essa stock option. É só isso. Eu acho, assim, só para finalizar essa questão do desconto, o que eu percebo, obviamente a doutora Raquel atua há muito tempo com isso, mas eu já vi os procuradores lá no CARF também atuando nos casos, me parece muito que, no final das contas, a gente tem problemas de premissas com relação a essas divergências de entendimento, porque chamar alguma coisa de remuneratória, e aí eu acho que entra também naquela análise que a gente fez aqui da liberdade um pouco maior do judiciário para analisar os institutos em si, o que eles significam, né? Nem sempre chamar algo de remuneratório transforma ele em remuneratório, né? Então, eu acho que existe, obviamente, essa partida de premissas que são divergentes, que deixa entender, às vezes, que a gente está falando a mesma coisa, mas não está, né? Eu acho que é louvável todo o esforço que a Fazenda Nacional faz no CARF, obviamente, e eu acho que isso vai se mostrar no Judiciário também. Existem casos que precisam ser discutidos, mas no final das contas é exatamente isso, né? Às vezes eu fico com a impressão
de que se chama de remuneratório, e aí do outro lado também, doutor Raquel, se chama de mercantil, que não é, né? Então, infelizmente, eu também sou contra a questão de analisar caso a caso, mas eu acho que o cuidado nas premissas e a forma como a gente caracteriza os institutos que fazem a gente partir para as análises, ela é muito importante nesses casos de stock option, exatamente para que não se chegue a uma conclusão desvirtuada de acordo com uma premissa que não se aplica ao caso concreto, né? Infelizmente, a gente não está na concretude dos casos aqui. Eu acho que dificilmente vai mudar, porque existe uma liberdade, de fato, de contratação, né? E muita coisa, como a Fabiana mesmo falou, é chamado de mercantil e não é, e, por outro lado, é chamado de remuneratório pela Fazenda Nacional e não é. Então, acho que essas questões até dificultam, às vezes, a levar para o Tribunal Superior, né, essas coisas, essas discussões. Mas me parece, às vezes, o que eu sinto, às vezes, é exatamente uma diferença de premissas, assim, né? A atribuição de características próprias de um instituto a outro, e aí isso acaba contaminando a discussão toda para ambos os lados, obviamente. Perfeito. E ó, o nosso tempo já está se esgotando aqui. Eu até queria fazer uma última pergunta com um gancho, uma palavra final da frase do Júlio, né? Tribunais superiores. Nós ouvimos aqui na fala de todos, né? Muito casuística ou posição institucional. Eu queria ouvir da doutora Raquel e daqui do lado dos contribuintes também, quais são as expectativas do julgamento da matéria pelas cortes superiores, né? Essa matéria teria vocação para STF, para STJ, é uma matéria que deveria estar afetada em repercussão geral ou repetitivo? Qual a opinião de vocês para nós irmos fechando o painel com um pouco de futurologia aqui? Então, veja, sendo muito realista, me parece que o STJ vai sempre tender ali a barrar essas discussões com base em súmula 7, súmula 5, embora, como eu te disse, como eu parto da premissa que é uma questão de interpretação do Instituto, o Instituto, ele nasceu e ele é remuneratório. Mas não sei se essa premissa vai prevalecer. Analisando casuisticamente, me parece um pouco difícil que o STJ acabe avançando para a análise dos processos que vão chegar, mas eu tenho impressão, posso estar errada, que já tem um processo que foi afetado com relação a esse assunto, já foi selecionado pelo ministro, não sei qual deles agora, não vou conseguir me lembrar, mas vamos ver, a gente tem que analisar ainda como é que vai ser, se isso vai adiante mesmo, mas realisticamente falando, eu tenho muitas dúvidas se o STJ vai avançar na análise. Um palpite aqui, eu acho que o STJ vai avançar, mas vai travar muitos casos sob a alegação de súmula 5 e 7, sem nenhuma dúvida. Mas para os casos em que o fato estiver bem esmiuçado no acórdão recorrido, na sentença, e for só um debate de aplicação da norma à luz desses fatos que estão descritos de forma suficiente nas decisões, e parece que há espaço, e acho que o STJ tende a se pronunciar, né? Mas casos e casos, porque alguns em que o recurso versar sobre a controvérsia de fato, aí eu acho que não tem como. Sobre chegar ao STF, acho mais difícil. Eu diria que o STF é menos afeito a temas previdenciários, mas é interessante que nos últimos anos ele avocou competência para julgar algumas questões previdenciárias, né, de forma até surpreendente, porque em relação a uma matéria, ele no começo achava que não tinha competência, depois avocou competência e mudou a jurisprudência firme do STJ sobre o assunto. Então, eu diria que no plano do STF, tudo é possível. Hoje, não me parece fazer algum sentido, acho que uma matéria que se debate no plano infraconstitucional, geralmente o debate não é no nível constitucional, mas o futuro a Deus pertence e pode ser que o STF um dia julgue. Bom, gente, vamos encerrar então esse painel. Agradeço a todos os palestrantes, em nome do GEPT, pelas apresentações e debates que foram muito enriquecedores. Esse é um tema que eu acho que a gente ainda já tem anos, mas ainda temos muito pela frente. Enfim, agradeço também ao GEPT pela oportunidade de estar aqui novamente no painel, em conjunto com o Milton, moderando.
E é isso. Obrigada a todos. Boa tarde.